a ambição, às vezes, essa palavra ela é mal interpretada, né? Então, assim... Confundem com ganância. Eu confundo com ganância, com mau caratismo. Porque os nossos investidores já estão nadando de braçada, eles já colhem resultado há muito tempo. Eles vão continuar investindo com a gente. Não tem palavras para explicar a felicidade de uma família conquistando o sonho da casa dela. O que eu já assisti com os meus primeiros investimentos aqui, eu já vi o meu dinheiro ser bem remunerado, virar uma propriedade, e eu já vi essa propriedade receber famílias, virar um lar. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui, mais uma edição do Capitalcast. E hoje é uma noite especial, certo, Edu? Sim, muito Edu especial. já é figurinha repetida, mas hoje nós temos um reforço. Exatamente, É reforço isso? de time. Reforço de time, chegando aí para argumentar e aumentar as linhas de ataque, né, da empresa. Isso aí, pessoal. Reforçar. Então, nós estamos aqui para contar mais uma novidade para vocês. A Capital Concreto reforça suas bases. Mais um pilar aqui para segurar o castelo que a gente está a fim de construir, né, É Edu? isso aí. Um Então, castelo nada sem como- fundação não é nada, né? Não é um castelo, é um castelinho de areia. Então, seja muito bem-vindo, Tulhão. Obrigado. Túlio, Marco Túlio. Para mim, Tulhão. Meu amigo de Longa data, né, longa Marcelo? data. E eu queria publicamente agradecer por você escolher trilhar essa jornada junto comigo, junto com o Edu, junto com a equipe da família Capital Concreto. Obrigado, Muito Marcelo. obrigado. Eu que agradeço. Eu quem agradeço esse convite, a possibilidade de ajudar a construir aí uma empresa de sonhos. E a amizade nossa já vem de longa data, né? Então, eu estou aqui muito em função da confiança que a gente construiu ao longo de tantos anos. Vamos lá pensar, aí tem, sei lá, uns 8 anos, Por aí. por aí, né? Comecei como investidor, né, logo no início das operações da Capital Concreto, nem era Capital Concreto. Mas aí eu vou dar uma pausa, Tulhão. Ah, Eu queria que o pessoal aí de casa conhecesse o Túlio primeiro. Assim como eu conheço, acho que as pessoas de casa eu queria dar a oportunidade para elas de conhecer o cara, o meu amigo. O Legal. Túlio, pessoa física. Não o investidor, nem o diretor agora da Capital, mas eu queria que o pessoal tivesse a oportunidade de conhecer um cara Cara top. pesado, cara forte, cara, 120 o cara, quilos. o cara da pegada. Então, Tulhão, Que a história inspira. A história inspira. Então, bom, minha história é pessoal, profissional. Vamos começar pela... atrás de um profissional não existe um pessoal. Tem um cara grande aí, um cara de caráter, um cara de princípios que é a base de um bom profissional, um bom empresário, seja lá o que for, né? Então eu queria que você se apresentasse. Bom, falar um pouco de mim. Eu não tenho essa experiência, nunca falei de mim, é a primeira vez, então vamos lá. Bom, Marco Túlio é um cara simples, vim de uma família simples lá do Rio de Janeiro, vim forjando a minha vida, a minha carreira profissional, a minha área pessoal, os meus estudos, sempre com dificuldade, sempre com bastante dificuldade. Saí do Rio de Janeiro em 1993, eu tinha iniciado a minha formação acadêmica no Rio de Janeiro, fiz administração de empresas lá no Rio, na Universidade Estácio de Sá. Lá no Rio eu já tive algumas dificuldades, eu já estava entrando lá no meu 6º, 7º período de faculdade e não tinha arrumado nenhum estágio ainda. Então, tive a oportunidade de fazer uma primeira mudança extremamente significativa na minha vida e mudei para São Paulo. Eu digo assim para amigos queridos, chegados assim, que foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Sair do Rio de Janeiro, do conforto da cidade do Rio de Janeiro, porque eu amo a cidade do Rio de Janeiro. Até hoje, quando eu vou, eu fico emocionado, porque eu tenho muitos amigos, tenho muitas raízes no Rio de Janeiro.
E vim para São Paulo, não foi fácil, isso foi numa quarta-feira de cinzas de 1993. Olha só. Curtiu o Carnaval do Rio, pode depois vir, né? Curti o Carnaval, na verdade, do interior de Minas e vim para cá. E assim, né, eu falo o ano, mas eu já entrego a minha idade, né? Mas enfim, vamos para lá, deixa para lá essa idade. Então, eu vim para São Paulo e assim, já me assustei logo imediatamente na primeira semana em São Paulo, no final da primeira semana em São Paulo, eu já tinha conseguido arrumar um estágio remunerado. E ali eu comecei a minha carreira profissional. Eu trabalhei na área de tesouraria de uma empresa que vendia planos de saúde. E depois, na sequência, logo fiquei lá um ano e pouco, já tive a oportunidade de ir para a Roche, Laboratório Químico e Farmacêutico. Ali eu comecei a trabalhar em tesouraria, comecei a entender mais de processos financeiros e comecei a me apaixonar por essa área. Bom, vivendo em São Paulo com saudade do Rio de Janeiro, ainda construindo umas amizades em São Paulo, eu cometi o erro de ir quase todo final de semana para o Rio de Janeiro naquela época para encontrar os amigos. Quando eu não ia, os meus amigos vinham, sempre tive muitos amigos queridíssimos que eu tenho até hoje. E assim, eu cometi um erro, porque eu não tinha abraçado ainda São Paulo, mas São Paulo já estava me abraçando com a minha primeira oportunidade importante profissional. E aí assim, comecei a acostumar com a cidade, demorou um pouco, me lembro até que eu adoeci lá na época, eu comecei a perceber, eu tinha atividades físicas no Rio de Janeiro constantes, eu fui federado pelo Flamengo jogando vôlei, eu sempre fui um ex-atleta, enfim, eu sempre fui atleta nessa época de juventude. E aí depois o que aconteceu? Eu cheguei em São Paulo, eu tinha que trabalhar durante o dia, estudar à noite, porque eu tive que transferir minha faculdade para cá. E assim, eu acho que o meu corpo físico reclamou, né, da falta do esporte, daquela rotina que eu tinha. Dei uma engordada em São Paulo, enfim, naturalmente, né, que em São Paulo se come muito bem. Se come muito bem. E aí, assim, o corpo físico reclamou e tal, mas assim, fui ajustando e fui me acostumando com São Paulo e fui me apaixonando pelo trabalho. Mesmo ganhando muito pouco naquela época, praticamente dava para pagar a minha faculdade e sobrava muito pouco. E fui construindo a carreira, e lá na Roche eu tive a oportunidade já de me envolver com o que seria a minha paixão na vida profissional, que é toda a parte de sistema de informação, né? Entrei já na área de TI sem pertencer à área de TI, mas como os sistemas de gestão integrada já estavam chegando lá na Roche naquela época, eu me lembro que eu participei de um projeto lá de implementação de umas funções de contas a pagar, contas a receber e tesouraria. Tulião, só interrompendo um pouquinho, não posso deixar passar. Você falou, me apaixonei pelo trabalho. Mas naquele momento ali, eu conheço da sua carreira, você não estava no trabalho apaixonante? Ou você já estava se identificando com o que você estava fazendo? Eu já estava me identificando com o que eu estava fazendo, porque assim, eu adoro trabalhar. E eu comecei a aprender. Eu estou contando essa história desde o início, porque eu quero fechar o raciocínio para falar para vocês dos meus últimos 28 anos na minha carreira no mundo de TI e a mudança que eu estou fazendo agora, saindo da área de TI para chegar no mundo de incorporações, né? Muito em função das boas experiências que eu tive com você como investidor, mas isso a gente fala daqui a pouco. Tá. Então, o que aconteceu naquela época? Eu já me envolvi com os processos financeiros que eu estava em aprendizado, e ali a Roche foi uma grande escola para mim. Ali eu me especializei bastante em processos de contas a pagar, processos de contas a receber, tesouraria avançada e também uma parte de contabilidade financeira. Então, assim, sempre fui muito fução, sempre fui muito estudioso, então eu comecei a abraçar aquele mundo ali. E por eu ter uma boa desenvoltura naquela época, ali mesmo muito jovem, eu fui convidado a participar de um projeto de implementação de uma solução que se chamava BPix, na época, que rodava numa plataforma chamada S400. O pessoal das antigas vai lembrar. A S400. E aí, assim, eu implementei ajudei a implementar, mas muito como usuário final, não era como um especialista à época.
E aí depois o que aconteceu? A indústria farmacêutica, né, a Roche em especial, elas sempre foram empresas muito ricas. Então chegou um tal de SAP naquela época. As empresas fora do Brasil já implementavam esse sistema, que ele vinha como um sistema revolucionário, porque a gente tinha um tal de bug do milênio, que aconteceria na virada de 1999 para 2000. Os sistemas iam dar um bug. Então a indústria farmacêutica já estava se preparando para poder implementar um novo sistema de gestão integrada. E aquele sistema era uma revolução à época. E surgiu a possibilidade da Roche convidar colaboradores para poder fazer a implementação do projeto. Naquela época, um projeto dessa envergadura para uma empresa multinacional como a Roche, vamos falar que eram assim, 2, 3 anos de projeto, porque você remapeava processos de negócio, implementava novas soluções que o sistema já te entregava. E aí eu fui convidado para ser o representante de tesouraria. Tesouraria quando a quando sai receber. E fiquei todo feliz com a possibilidade, né? Falei, nossa, vou voar, vou aprender. E estava super empolgado. Fui convidado pelo responsável na época, né? Eduardo Benedetti, na época que ele era o controller lá da Roche, me deu todo o apoio. E aí quando houve a convocação, que teve eu me lembro lá, o presidente da Roche naquela época, o senhor Wipf, era um cara suíço, ele reuniu todo o time lá numa área específica lá de auditório e falou do projeto e convocou as pessoas, e na hora de falar o meu nome lá em tesouraria, o meu nome não apareceu. E eu falei, mas por que eles... Já estava tudo certo. Aí assim, o meu chefe na época viu que era uma boa oportunidade e o que ele fez? Foi no meu lugar. Falou, não, eu tenho mais experiência, eu vou no lugar do Marco Túlio. E eu fiquei muito decepcionado. Nossa, fiquei muito triste. E aí eu falei, não, eu vou querer trabalhar na SAP, eu vou querer trabalhar com esse sistema. Eu comecei a dar meus pulos, consegui ser demitido da Roche, negociei uma demissão e fui para Chicago, passar uma temporada lá e fui estudar em Chicago. Fiquei lá até quando o dinheiro deu, né? Porque era pouquinho que eu tinha na época. Eu fiquei lá uns 4, 5 meses e lá eu me envolvi com SAP também, lá no Truman College em Chicago. E voltei, tive que voltar para o Brasil porque a situação apertou, não tinha grana e tinha que voltar para me recolocar no mercado e tentar trabalhar no Brasil com SAP, porque eu já estava absolutamente fissurado envolvido em entrar dentro da SAP, mesmo que fosse uma consultoria que fosse parceira da SAP. E aí eu voltei para o Brasil, fiz os meus contatos, tentei trabalhar com SAP, estava um pouco difícil e acabei sendo contratado por uma empresa que se chama Kuiper Recaro, que é uma empresa alemã. E eu fui lá, já entrei como controller lá, já era gerente de um time grande, me reportava para fora, enfim. Mas eu fiquei lá 4 meses porque a SAP me convidou para fazer uma entrevista e me fizeram uma proposta irrecusável. E eu aí larguei a Kuiper e fui para a SAP. Entrei lá no finalzinho de 1997. E aí fiz academia, né? Quando você entra numa SAP, você vai fazer academia para você aprender a fazer mexer no sistema, aprender como que você faz uma implementação, enfim. Você fica lá numa academia, a gente foi para um hotel em Campinas na época, eu acho que eu fiquei lá uns 2 meses lá internado estudando. Você cavou essa oportunidade. Cavei a oportunidade. Aí uma coisa que eu gosto de contar, porque eu sinto bastante orgulho disso. Quando eu saí da academia já preparado para trabalhar com SAP, eu fui alocado para a área de treinamento e educação. Que assim, a princípio assim, eu queria ser consultor na rua, implementar projetos na rua, nos diversos clientes da SAP, mas eu fui alocado naquele momento para trabalhar com treinamento e educação. E eu me apaixonei por dar treinamento e educação. Ali eu consegui me desenvolver muito como palestrante em seminários, em cursos. Ajudei a ministrar aulas de MBA, que a SAP fez uma parceria na época com a PUC. Eu não só fui aluno lá no MBA, como também dei aula, onde eu era aluno, eu dava aula de sistemas de gestão integrada, lá dentro da SAP. Isso foi, eu acho que uns 2, 3 anos de curso lá. Então, assim, o mais legal, eu
dei treinamento para o meu chefe lá na Roche quando eu fui preterido. Ele entrou na minha sala de aula e eu dei aula para ele de contas a pagar, contas a receber e contabilidade financeira dentro do SAP. A gente continua amigo. Esse cara depois foi trabalhar comigo na Affinity, que eu já vou contar depois aí minha história como empreendedor. Mas foi bem bacana. Então, assim, eu tive uma... Ou seja, Tulião, só interrompendo, quando a gente tira as desculpas, deixa as desculpas de lado, só sobe o resultado, é isso? Só sabe o resultado. E assim, qual que foi a pegada do Túlio? Assim, porque assim, nada foi fácil. Nunca foi fácil. Mas qual que foi o tempero que faz para essa história ser uma história com final feliz e não com mais uma história, simplesmente? Olha, começa porque eu realmente queria muito trabalhar com a SAP, não porque era um mundo próspero, e, enfim, eu sabia que tinha um bom resultado financeiro, um bom profissional, um bom consultor, tinha assim uma remuneração privilegiada. Mas o conhecimento que você ganha quando você trabalha numa empresa que é a maior empresa do mundo, que oferece soluções corporativas, só para fazer um parênteses, não sei se vocês sabem, 3/4 do PIB mundial rodam soluções SAP. 3/4. A SAP é uma empresa multibilionária em euros. Muito. Então, assim, imagine assim, se você pensar numa empresa grande, acima de 500 milhões de reais aqui no Brasil, 95% delas usam soluções SAP. Então, assim, é uma abrangência impressionante. E aí, assim, o aprendizado de você trabalhar numa empresa de tecnologia, que é a maior do mundo em sistemas corporativos, você dá um salto gigantesco no seu aprendizado. E era isso que eu buscava. Quando você adquire um bom conhecimento, você vale no mercado. Então, uma coisa que leva a outra. E eu me apaixonei e falei, eu vou atrás porque eu quero esse mundo para mim. Mas talvez, Tulião, tamanha sua humildade não está te permitindo responder a minha pergunta. Eu quero saber qual que foi a pitada, o que o Túlio fez. Porque assim, beleza, SAP, a gente sabe já. Eu não tinha essas informações, agora você me passou. A gente nunca sentou para conversar. Mas eu queria sobre saber, isso, né? eu quero mapear o que foi a pegada. Eu quero entender, porque assim, você não estava ali no mar sozinho. Você não estava no deserto e tinha uma caixa de cerveja que você podia pegar lá e não ia ter disputa. Meu, para chegar no cargo que você chegou, para sentar nas mesas que você sentou, teve um mérito do Túlio. E assim, eu queria saber e também dar a oportunidade de quem está em casa saber. E aproveitando que eu tomei a palavra do Túlio, quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Quem gostar, dê o like e compartilhe esse podcast com mais pessoas nos grupos do WhatsApp para que pessoas se inspirem na história igual a do Túlio. Beleza? Agora conta pra gente. Marcelo, posso dizer assim numa única frase. O que você acha do seu sentimento, assim? Cara, eu tenho paixão por transformação. Eu tenho paixão por transformar. Eu tenho duas coisas que me inspiram a estudar e me desenvolver. A primeira delas, antes da paixão por transformação, que elas são coisas que são, vamos falar assim, correlatas, que assim, eu acho que eu tenho talento para identificar, formar, treinar profissionais. Isso eu vou contar um pouquinho para vocês daqui a pouco da minha aventura lá como empreendedor. Mas eu acho que eu tenho esse talento. Então, eu errei muito pouco ao contratar profissionais. Eu não sei se talvez eu tenha me desenvolvido bastante. Vamos falar do sexto sentido, que também é um outro assunto que a gente pode falar daqui a pouco. Mas assim, eu consigo identificar talentos e eu consigo formar essas pessoas. Que assim, é impressionante, né? Vamos falar... Talentos não desenvolvidos, então. Não, talentos não desenvolvidos, mas gente com potencial.
gente com potencial. Aí, por muito tempo, Tulião, aqui na capital, eu tentei buscar pessoas com a cabeça desenvolvida, com a cabeça abundante, ou com um mindset ajustado. E eu achei algumas. Mas, se faltar motor, não vai. Porque Então, assim, eu concordo com você. o mindset, sabe, a gente bate uns papos, a gente vai abrindo um filtro aqui, fala, pô, mas já pensou desse jeito? Você vai trazendo umas provocações para a mesa e você não vai afirmando, mas você vai provocando a pessoa a desenvolver um raciocínio mais performático, que traga mais resultado. Mas se o cara não tiver a pegada, bicho, não tiver motor, não vai. O avião, pode ter a tecnologia que for, pode ter 100% primeira classe, poltrona reclinada, mas se não tiver motor, não decola. Eu acho que isso está relacionado à ambição que o profissional tem. Muitas vezes é uma ambição profissional relacionada a questões materiais, outras vezes é uma ambição por conhecimento e outras vezes é simplesmente orgulho e vaidade. Uma outra eu já coisa tive que eu acho, todas essas situações na mão. Concordo com todas. Eu acho que uma coisa que pesa muito é o grau de merecimento. Às vezes as pessoas não acham que merece certas coisas que existem no mundo. Sim. Né? Ninguém vai inventar nada. Dificilmente vai. Né? Não é todo dia que se inventa coisas, mas assim, as coisas existem. E por que umas têm, outras não? Porque uns acham que merecem, outros acham que não. E isso aí freia a pessoa. É igual um ar-condicionado. Quando você programa em 22 graus, quando bate 21 ele desliga. Sim. Quando vai para 25 ele liga de novo. E a gente tende a ser assim. A gente chega num patamar e aquilo ali, pra gente, às vezes era muito mais do que a gente imaginava. E aí a gente se acomoda. Aí entra na zona de conforto. Sabe? Então, assim, as pessoas não têm... Às vezes tem pessoas que eu vejo que têm baixo nível de merecimento. E, eu falo para a pessoa, o dinheiro que você quer ganhar já existe, já foi impresso, tá rodando aí no mundo aí. Vai lá buscar. Não mereço. Então, a ambição, só cortando o Túlio aqui, fazendo um parênteses em cima do que você falou, o Marcelo falou, a ambição, às vezes, essa palavra ela é mal interpretada. Sim. Né? Então, assim... Confundem com ganância. Eu confundo com ganância, com mau caratismo, com outras coisas, né, que envolvem o caráter. Mas a ambição de a pessoa querer sair daquele estado de inércia que ele está e buscar algo, o desenvolvimento, buscar algo melhor, crescer. Né? Até porque a ambição não precisa ser necessariamente financeira. Sim, exatamente. Pode ser intelectual, pode ser espiritual, pode ser uma... Né? É que as Família, pessoas tendem a falar que é dinheiro. Não é simplesmente dinheiro. A ambição não precisa ser dinheiro. Não precisa dobrar o saldo bancário. Mas você pode ter uma ambição de uma vida melhor, de um relacionamento melhor com sua esposa, um melhor relacionamento com seus filhos, uma ambição de fazer uma vida mais feliz, não necessariamente dinheiro. Uma ambição de melhorar o ambiente que você está, né? Sim. Melhorar o ambiente que você está, o bem que você faz para o outro. Então, a ambição, infelizmente, ela acaba sendo mal interpretada, né? E uma coisa interessante que você falou, quando a gente fala de academia, de ensinar, de você transmitir conhecimento, que seu olho brilha, né, cara? Isso é muito legal. E você conseguir extrair o melhor de cada pessoa, isso é sensacional. Eu tive o privilégio e a oportunidade de dar aula e cursos na Academia Skin e na Universidade de Ambev, na época que eu passei lá. E quando você falou, eu também fiz uma viagem aqui na minha cabeça, porque é justamente você ajudar o outro a extrair o melhor dele, que às vezes nem ele sabia que tinha. Sim. Isso é sensacional, extrair as competências, né? Extrair o melhor. E como o Marcelo falou, é esse motor, você identifica na pessoa, que tem um motor ali que não está sendo usado. E aí quando você consegue pegar na veia e aquele motor começa a funcionar, aí não tem mais volta. É sensacional. É maravilhoso isso. Esses profissionais que eu me relacionei, que eu ajudei na formação, eu tive uma certa facilidade com isso e, obviamente, por motivos de desenvolvimento, quanto mais o profissional se desenvolve em conhecimento, melhor ele é remunerado. Então, como eu estava num ambiente muito próspero,
eu tinha essa facilidade de ver a pessoa prosperar, porque ela sabia que ela saindo de um nível júnior para um nível sênior, passando por pleno, depois sênior, depois um arquiteto de solução, os saltos são significativos em termos materiais, em termos financeiros. Mas não para por aí. Eu tive assim, uma experiência muito ampla no todo, porque depois que eu comecei a liderar essas equipes e ajudar na formação desses profissionais, dava para perceber algumas fragilidades que elas ocorriam, na realidade, vindo de âmbito pessoal. Então, às vezes a pessoa tinha algum problema, algum desequilíbrio na família, problemas de saúde, problemas de depressão, enfim. Aí tinha alguns que descontavam tudo no trabalho. Tinha consultor da minha equipe que trocava a noite pelo dia e varava, não queria ir para casa, assim, tipo assim, eu falava, cara, mas tem que ter um equilíbrio, você tem que fazer uma atividade física, você tem que cuidar da sua saúde física, bom, enfim. Então, assim, eu fui ajudando aí já com experiência, fui ajudando a cuidar desses profissionais. Acho que um bom líder ele tem que enxergar esse contexto como um todo. Tem que acolher. E assim, eu tive também, através desse aprendizado, eu tive pessoas, eu liderei pessoas que muito inteligentes e academicamente falando, com currículos assim extraordinários, né? Eu tive consultores formados pelo ITA. Eu tinha assim, a gente fez um programa de estágio na SAP lá no finalzinho da década de 90. A gente foi lá na USP São Carlos e assim, chamamos todo mundo para fazer programas de estágio com a gente lá. E muitos desses caras ficaram e fizeram carreira. Tem gente que lá na SAP há 25 anos, 26 anos lá, que a gente trouxe lá da USP São Carlos. E eu ajudei a formar esses caras, porque eu dava academia para eles, eu dava treinamento. Depois que eu saí como consultor, né, eu era consultor especialista nesse primeiro momento em finanças e controladoria. E aí eu saí e fui ter a experiência de sair da área de educação e treinamento da SAP e fui ser consultor técnico nos clientes. E aí eu comecei a ganhar mais experiência, né? Uma coisa é você dar aula no conforto daquele prédio chique lá da SAP, nessa época ali no Robocop 2 ali na Berrini. E aí eu comecei a pegar 4 aviões por semana. Ficava 2 dias, sei lá, em Porto Alegre, 2 dias no Rio, Curitiba, enfim, comecei a viajar pra caramba e comecei a acompanhar os projetos. E ali, isso assim ainda como consultor. Depois eu virei gerente de projetos, gerente de programas, e aí eu saí para montar o meu sonho do empreendedorismo. Já eu falo disso. Mas ali, naquelas viagens e conhecendo diversas indústrias de processos de negócio, né? Ou seja, fui na Petrobras, fui na Gerdau, fui na área de utilities, na CPFL Energia. Então, enfim, eu conheci diversos tipos de indústria e fui reunindo bastante experiência com cada processo em diferentes indústrias. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha um sistema extremamente parrudo, extremamente bem desenhado pelos alemães. Assim, eu tiro o chapéu até hoje, eu acho um negócio assim, uma obra-prima que eles fizeram, mesmo naquela época, porque depois ele sofreu um monte de atualizações, um monte de melhorias, N melhorias, enfim. E ali eu percebi que os clientes faziam uma confusão com as sopas de letrinha do SAP, do tal do SAP lá. Vamos fazer o FI, o CO, vamos fazer um desenvolvimento aqui e dali, porque a pessoa não queria mudar os processos de negócio dela lá nas grandes empresas e simplesmente costuravam o sistema. Aí eu comecei a olhar uma oportunidade e falei assim, não, o sistema já foi desenhado com base de processos em melhores práticas e o cara fica ali querendo usar o processinho dele ali local, fazer um desenvolvimento, você começa a customizar muito o sistema, na hora que você vai rodar uma atualização, é uma fortuna que se gasta com serviço, então enfim. Aí eu comecei a olhar isso e eu comecei a falar,
pô, vou fazer um negócio diferente no mercado. É uma oportunidade. Aí eu comecei a enxergar uma oportunidade e falei, cara, aí eu convidei 2 amigos meus da SAP, amigos queridos, a gente começou a estudar isso juntos e falamos, cara, vamos sair da SAP e vamos fazer um negócio diferente. A gente já foi em todos os clientes da SAP. A gente conhece tudo, porque a gente ia lá acompanhar projetos implementados pelos parceiros e a gente fazia um trabalho de quality assurance para saber se os caras estavam indo no caminho certo para você fazer a implementação. Né? Os clientes que compravam gastavam fortunas na época para fazer as implementações. Quanto, para a gente ter uma ideia de grandeza, Turião, quanto que é um projeto, uma implantação de um SAP numa empresa? Cara, não um gigante, mas uma mediana. vamos falar de... Não queria falar nomes, mas vamos falar uma determinada empresa no setor de utilities de energia, que é uma empresa que fica no interior de São Paulo. Ela gastou uns 200 milhões de reais só para fazer a implementação do SAP. 200 milhões de reais. 200 milhões de Pesado, reais. hein? Para implantar um sistema. Sensacional. Então, tem gente que gastou mais. E o pessoal faz cópia pirata do Windows, né? Assim, se você pegar tudo, porque teve atualizações, tô considerando também o preço do software, né? SAP é muito caro. Então, gastou em torno disso. Eu sei porque eu estive nessa empresa depois como Finity, que eu já vou falar, né? Que foi o sonho que se materializou. E eu fui lá fazer uma atualização e só de serviço, nosso contrato foi de 25 milhões de reais. Estou falando em 2009. Nossa. 2009. Exato. Então, se essa empresa gastou com a Affinity Consultoria 25 milhões de reais para fazer uma atualização, a gente dar uma repaginada, vocês imaginem lá atrás quanto que ela gastou para implementar do zero num projeto de 2, 3 anos. Aí você tem que incluir custo de software, treinamento, despesa dos consultores, não tinha esse negócio de trabalhar remoto, era todo mundo presencial. Então, muitas vezes vinham consultores de fora, da Alemanha, dos Estados Unidos, de São Paulo, então locomoção, hotel, a semana inteira. Então, se você colocar isso tudo, dá essa exorbitância mesmo. Os valores eram realmente incríveis. E aí, o que aconteceu? A gente começou a enxergar a possibilidade de parar de falar no cliente dessas sopas de letrinha e começar a promover a revolução que a gente enxergou à época. Fala assim, cara, vamos discutir processos de negócio dentro dos nossos clientes. Clientes grandes, empresas gigantescas, vamos montar um escritório de processo nesses clientes. E a gente começou a montar o nosso plano de negócio, parou de pé, a gente não tinha nenhuma experiência. E aí resolvemos os três sócios, eu e outros 2 amigos chegados queridíssimos, cada um com uma bagagem importante de experiência. Esses 2 meninos, eles também tinham entrado na mesma época que eu ali, por volta de 97, ali na SAP. Ou seja, a gente ficou quase 10 anos lá, num aprendizado impressionante, né? Todo o ano inteiro. Assim, praticamente, só para você ter uma ideia, quando eu pedi as contas da SAP, os caras me pagaram mais de 6 anos de férias não gozadas, porque assim, eu ia sair de férias, cara, tinha tanto trabalho que o chefe ligava e falava, volta porque tem um incêndio para apagar. Eu voltava de férias, hoje em dia não acontece mais isso na SAP, hoje não pode. Hoje não pode, mas naquela época a gente fazia isso. Então, a gente saiu, pediu umas contas numa sexta-feira na SAP. Os caras, assim, eu sou muito suspeito para falar, né? Eu sou muito apaixonado até hoje pelo mundo SAP e pela SAP subsidiária brasileira, eu sou muito apaixonado. Os caras abraçaram a gente e deram todo o apoio e falaram assim, não, vocês podem sair, mas a gente vai continuar trabalhando junto. A gente saiu numa sexta-feira, a gente não tinha nem escritório, não tinha nenhum funcionário, a gente ia trabalhar de casa. A SAP abraçou a gente e falou assim, não, segunda-feira vocês já estão alocados nesse projeto, eu já vou pagar vocês. Então, o nosso primeiro contrato já nasceu na rescisão. Isso foi legal porque a gente saiu já alocados em projetos, emitindo nota fiscal para a SAP, e a gente conseguiu, aí a gente combinou, né? A gente ganhava, cada um faturava um determinado número de horas em cada nota fiscal, por exemplo, e a gente pegava um pedacinho para pagar as nossas despesas, e o outro a gente jogava no caixa da empresa. E aí a gente começou a fazer um caixa
e começamos a crescer a operação. Aí eu me lembro que a gente entrevistava pessoas assim, tipo num barzinho de café que tinha perto da casa do sócio do Carlos Abamonte, e muitas vezes a gente fazia as nossas reuniões na minha casa. E aí a gente foi e alugou o primeiro escritório ali na Avenida Ibirapuera, era um escritóriozinho, era 2 lojinhas de 40 metros quadrados, foi o primeiro escritório da Finish, mas a gente conseguiu o selo de parceiro homologado da SAP em 2 meses, e a gente tinha 2 ou 3 funcionários. Então assim, a SAP apostou na gente, então foi uma mãezona. Então a gente sempre trabalhou muito junto, sempre fomos muito parceiros. Bom, enfim, a Finity ela nasceu, aí foi o sonho do empreendedorismo, né? Isso eu acho que corre nas veias, isso não é por acaso, né? Não é à toa que eu tô aqui contigo, né, Marcelo? E com você, Edu. Porque vocês também têm sangue de empreendedor na veia. Aí o que aconteceu? A gente começou a trabalhar e a Finity ela surgiu para discutir processos de negócio. Num primeiro momento, a Finity, porque a nossa especialização eram processos financeiros, então tudo que é planejamento orçamentário, contas a pagar, contas a receber, consolidação societária, tesouraria avançada, BI, tudo isso aí a gente fazia no primeiro momento. E aí o que aconteceu? A gente começou a atrair profissionais muito qualificados para trabalhar com a gente, porque a gente começou a fazer uns trabalhos diferenciados. A gente chegava no cliente e os clientes já conheciam a gente. Chegava no cliente e a gente simplesmente promovia mudanças de processo de negócio que resultavam lá no final numa economia financeira gigantesca para eles. Então, a gente otimizava os recursos, tudo sempre com plataforma SAP, mas a gente otimizava os recursos para que eles otimizassem seus resultados. Então, assim, a gente cobrava lá uma implementação de uma solução da SAP que se chama planejamento orçamentário. Isso faziam totalmente descentralizado, a gente ia lá, arrumava o processo, implementava bem a ferramenta e o resultado era impressionante. A gente fez isso na Vale, cara. Na Vale, assim, foi uma revolução isso na época. Foi a maior venda de software de uma solução que se chamava... como é que era? Já vou lembrar, porque não está mais, essa solução já não existe mais. E aí a gente implementou essa solução lá e foi uma revolução, assim, a forma como a gente conduziu, foi a maior venda de software da SAP para planejamento orçamentário do mundo. E foi bem bacana, foi muito legal. E aí, assim, o que aconteceu? A Finity ela começou a crescer e ela começou a expandir a sua propriedade intelectual. Aí a gente partiu para falar de governança, compliance e risco, processos de logística, enfim. Aí no final a gente fazia praticamente tudo menos processos de recursos humanos, que ninguém queria tocar nesse assunto, que é um assunto delicado, mais complexo, que tinha as consultorias especialistas nesse tipo de processo. Aí o que aconteceu com tudo isso? A Finity ela chegou a ter 250 colaboradores, ela chegou a ganhar prêmios de melhor parceiro local da SAP em 2 anos seguidos, e a gente tinha uma empresa que era uma empresa boutique no mercado. Então, assim, parceiro sempre do lado da SAP, sempre um braço da SAP, né? E foi assim um sonho realizado, que foi uma experiência incrível, assim, foi foi muito gratificante. Tenho muito orgulho de falar disso. E Marcelão, e nessa brincadeira de Finity, eu criei paixão por transformação, porque eu assisti os nossos clientes se transformarem para melhor, simplesmente quando você vai lá discutir um processo de negócio. Quando você vai lá implementar processos de melhores práticas, simplificar, reduzir, aumentar a produtividade. Isso a gente fez muito em diversos clientes, a gente foi muito reconhecido por tudo isso. E aí a gente, o mais bacana de tudo é que a Finity ela era uma empresa que formava excelentes profissionais no mercado. A gente tinha habilidade para pegar um cara da faculdade e formar esse cara
para que ele virasse um consultor, em poucos anos, um consultor pleno, sênior. Um cara que saía sem nenhuma perspectiva, às vezes como um estagiário numa área determinada, ganhando na época, sei lá, R$1.000. A gente dava treinamento para ele, colocava ele como sombra de consultores mais experientes, formava esse cara, ele assim, em 2 anos já estava ganhando 15, 20 mil reais. Então assim, imagina um cara de, sei lá, de 17, 20 anos, recém-formado, ganhando 12, 15 mil. Então, a gente fez um monte de profissional qualificado, assim, um monte. Então, assim, uma coisa que me dava extremo orgulho e prazer, formar esse pessoal. Foi bem bacana. Então, se me perguntar, pô, valeu a pena? Fiquei milionário? Não fiquei. Fiquei bem, mas não fiquei milionário, não posso parar de trabalhar, mas enfim. Mas foi uma experiência impressionante. Aí eu tenho colegas que ficaram na SAP, da época da minha primeira passagem lá, colegas que ficaram na SAP, que a gente sempre, amigos de frequentar a casa um do outro e tal. E aí quando você compara, né, as experiências, o cara que ficou lá na SAP, ele foi se desenvolvendo e crescendo junto. A SAP tem uma capacidade de se reinventar impressionante. Mas ele ficou lá. Agora, quando você sai para você ter que buscar o dinheiro no cliente, né? A gente passamos algumas dificuldades, né? Eu recebia os meus contratos a prazo, mas eu pagava à vista a minha folha. Então, assim, eu sentia as dores de ser empreendedor. Não é fácil empreender no Brasil, né? Tem um tal de um sócio que ganha uma fortuna e não faz nada, né? Que é o governo, né? Esse ganha sempre, independente da situação do seu caixa, ele vai sempre dando lucro ou prejuízo, né? Exatamente. Nunca ajudou a gente em nada quando a gente precisava tomar recurso financeiro em banco privado, porque o BNDES nem atendia a gente, né? Mas enfim. Isso é outra parte. Outra dor. Essa é outra dor. A dor do empreendedor. Mas a experiência, Edu e Marcelo, eu vou carregar comigo esse orgulho, essa alegria de ter conseguido criar uma empresa que teve um reconhecimento absurdamente grande no mercado. Isso aí. Foi bem bacana. Ô, Tulião, fazendo um parênteses aqui, pô, puta história, parabéns, cara. Obrigado. Pô, sua história é inspiradora, a gente deu um spoiler no começo, foi que a história realmente era inspiradora. Tô de queixo caído. Não, sensacional, cara. Cada vez que eu escuto, pô, ele conta um pouquinho mais. Exatamente. Tipo, pô, não para não, fala mais aí, né? Então, assim, aí dessa história de sucesso, inspiradora e tal, qual o recado que você daria, cara, qual seria o combustível para você fomentar alguém que está buscando isso? Às vezes tem alguém na audiência assistindo aqui, falando, pô, eu quero fazer algo, eu faço. Você formou um monte de gente. Nem todos tiveram sucesso. Olha, a maioria. Mas qual que era o detalhe que fazia o cara despontar? O que o cara tinha? Qual o skill do cara? Né? Qual que era a pegada do cara? Por que uns vão e outros não? Olha, a pegada, na maioria das vezes, é uma pegada material. O cara quer ganhar bem. Né? A gente vive no mundo material e o conforto que você tem é o conforto financeiro. Ganhar bem todo mundo quer. Mas assim, quanto mais ele estuda e mais ele se desenvolve, melhor ele vale o preço de venda dele. Então, assim, isso tudo aí no final, quando você tem uma empresa que vende inteligência, que era o nosso caso, né? A gente vendia serviços. Sim. E, assim, uma coisa legal que eu acho que fazia parte do nosso DNA é que, assim, eu estava lá no contrato social, eu era um dos donos, sócio majoritário, mas, assim, eu confesso para vocês isso com muita humildade. Eu nunca me senti dono da Finish. Nunca. Porque, assim, tinha cada cabeção ali, tinha uns caras inteligentíssimos ali, que eu vendia esses caras assim a preço de ouro. Tinha uns caras que, só para você ter uma ideia assim, às vezes uma operação dentro de uma empresa gigante, parava, os caras me ligavam, Marcão, pelo amor de Deus, eu preciso do fulano de tal aqui. Sei lá, vou chutar um cara que eu amo de paixão. Eu preciso do Lombardi aqui, Eduardo Lombardi, era o papa das galáxias em consolidação societária. Não existe ninguém igual o Eduardo Lombardi no mercado. Eduardo Lombardi é tão meu amigo que ele foi até meu padrinho de casamento, pra você ter uma ideia. Legal. Tinha outra, a Alessandra. A Alessandra era assim, uma coisa assim, a minha outra madrinha de casamento, assim, a outra também que
falar de qualquer tipo de processo de negócio na área de finanças, e dentro do SAP ela fazia tudo, resolvia tudo. Então, às vezes eu ligava de madrugada e falava assim, cara, você precisa sair e ir lá resolver. Os caras iam lá resolver em horas, o que estava lá semanas parado. Como que eu vou me sentir dono de uma empresa que Com os tem essa cavalos qualificação de dentro? Assim, eu vendia a hora. Então, assim, a Finish era de todo mundo. Assim, é uma empresa que vendia propriedade intelectual. Isso aí me dava um orgulho do caramba, porque, cara, como que eu consegui, eu e os meus sócios, como que a gente conseguiu reunir tanto talento, cara? Até hoje eu não consigo... Você tá sentindo... Você tá entendendo o que eu tô sentindo? Sim, a gente se conhece, né, Marcelo? Então, mas... Não, Eu lembro no primeiro quando dia, eu sentei ali ficou naquela muito mesa, emocionado naquela mesa. e eu falei o que eu te semana falei. Passada. Você até chorou, agora você né? tá... Isso, agora você tá... É isso aí que eu senti. É impressionante. É muito legal. A gente, você... assim, a gente é da mesma plumagem, entendendo? Eu sinto a paixão nas palavras do Túlio, igual a nossa. A Flora. Sabe? Flora na A pele. gente vê tudo de baixo. Sim. Né? O Túlio do Rio, a gente aqui de São Paulo, mas viemos tudo, ninguém veio herdeiro, Nada ninguém foi veio... fácil pra Nada gente, foi né? fácil, bicho. Foi na cabeçada, no chute, no joelhada, cotovelada. Mas a gente fez o trampo. Mas é legal que a gente dá valor, né? A gente muito. O sucesso não é só profissional, o sucesso é um contexto inteiro. Fazendo um parênteses, assim, a hora que você falou de formar profissionais incríveis e tal, eu trabalhei muitos anos em empresas de alta performance, né? Empresas de varejo extremamente agressivas no mercado, agressivo quanto a processo, desenvolvimento de pessoas, market share, ganho, lutas mesmo, marketing de guerrilha mesmo, forte. E todos os bons resultados que eu tive na minha carreira, fazendo um parêntese na sua história, sempre atribuído a uma equipe de alta performance. Pessoas melhores que a gente, cara. Sim, é fantástico você ter uma equipe, você conseguir montar uma equipe onde a sua equipe é melhor que você, entendeu? E você tá ali conseguindo extrair o melhor de cada um. Eu falei uma frase aqui no primeiro dia que eu vim com o Marcelo aqui, que a gente não pode julgar o peixe pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore, né, cara? Então, assim, quando a gente identifica o peixe, põe ele para nadar, cara, que ele vai fazer o papel dele bem feito, né? E o gestor, um bom empreendedor, empresário, consegue identificar isso nas pessoas. Eu acho né? que é o maior desafio. Isso é sensacional, né? Acho que é o maior desafio do empresário, do empreendedor, é montar a equipe. E ter a sensibilidade de pôr cada um da equipe no lugar certo. Exatamente. Porque às vezes a gente tem pessoas brilhantes na mão, mas no lugar errado. Sim, isso né? acontece mesmo. Então, assim, a pessoa... Eu já fiz reuniões que eu chamei toda a equipe e falei, pessoal, agora, a hora é agora. Se vocês acham que vocês estão no lugar errado, na posição errada aqui dentro, vocês acham que vocês performariam melhor em outro departamento, me fale. Porque aí a responsabilidade passa a ser dele, né? Porque ele vai trabalhar feliz, ele vai saber, falar, não, eu sou bom nisso. Aí eu pego. O cara fala, não, eu sou bom nisso, eu dou aquilo que ele é bom. E aí, se ele não performar, eu falo, porra, você que falou que era bom. Exatamente. Né? Então, assim, traz um comprometimento, né? Eu já tive oportunidades, por exemplo, né? Você tem uma tal de carreira em Y lá, que eles chamavam lá na época, eu nem sei se isso existe ainda, mas enfim. Quando você tem consultores, na carreira de consultoria como um todo, no mundo de tecnologia, isso também serve para os concorrentes, Oracle, todos os outros concorrentes, mas enfim. Voltando lá no mundo onde eu pertencia há 28 anos, que é o mundo SAP, você tem carreiras assim que você segue a carreira técnica, você vai ser consultor júnior, pleno, sênior, aí você vira um arquiteto de solução, você vira o papa das galáxias ali e a sua remuneração vai subindo tanto quanto um diretor, tanto quanto um gerentão sênior vai subindo. E quanto mais você tem, mais conhecimento você tem, mais a sua hora vale, mais o cliente vai pagar, porque é um investimento, ele vai acabar gastando menos, pegando um cara muito sênior, porque vai resolver rápido a vida dele, do que ele ficar pagando um cara que não tem tanta experiência. Legal. Então você tem esse viés técnico e tem uns caras que começam, como foi o meu caso, eu comecei como técnico, né, ou seja, especialista em processo
financeiros na época, como consultor de finanças e controladoria, e depois eu migrei para gestão de projetos. Eu fui gerente de projeto, fui gerente de programa, porque eu tinha skill para ser líder e segui nessa linha, né? Ou seja, eu saí do técnico e fui para a parte de gestão de pessoas. Eu cheguei a cometer alguns erros de pegar grandes profissionais. Não foram vários assim que aconteceu isso, mas alguns que eram excelentes técnicos. Quando você colocou para fazer gestão de um time de uma determinada área, o cara se perdeu com orgulho e vaidade. E aí ele perdeu a mão, começou a perder gente qualificada, porque ficou um pouco, sei lá, soberbo, ficou bobo com a questão do poder, né? O poder é uma coisa que mexe muito com a cabeça do ser humano, né? Então, eu perdi alguns profissionais qualificados. É uma judiação quando isso acontece. Né? E foi falha minha e falha também dos meus sócios de a gente não ter percebido que aquele cara era muito bom tecnicamente, mas talvez ele não fosse um bom líder. E aí o que a gente perdeu? A gente perdeu um grande técnico e acabou perdendo outras pessoas do time dele que... Às vezes o líder não precisa saber muita coisa, ele tem que saber liderar. Você tem que saber liderar, tem que saber gerenciar pessoas, gerenciar expectativas, ajudar o cara a seguir os passos para a carreira dele, para o aprendizado dele. Tem que ser um maestro da orquestra. Tulião, estamos chegando na fase, no momento final aqui da nossa edição. Eu queria agora que você falasse rapidamente o que te trouxe para o mercado imobiliário, o que te motivou a vir para a capital, o que você espera dessa nossa aventura que a gente está deslumbrando. Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal também então entenda. Vou falar muito de você, tudo bem? Fique à vontade, o podcast é seu hoje. Eu conheço o Marcelo há alguns anos e a gente se conheceu numa academia em São Paulo. E o Marcelo começou a empreender, a construir umas casas. Eu fui conhecer as casinhas que ele construía e eu entrei como investidor no primeiro momento. E assim, fiquei impressionado de ver a pegada do Marcelo nessa época aí. Esse cara que era mão na massa mesmo. Então, eu falei assim, nossa... E o resultado que dava, né? Assim, na cabeça, eu entendia que agora eu aqui presente e olhando lá para o passado... Eu percebo que o Marcelo ele construiu uma inteligência muito privilegiada com o negócio. Sim. Então, assim, para quem viu o Marcelo sentado com os pedreiros no chão da obra, ajudando a descarregar, comprando materiais e tocando a própria obra, entregando o que ele entregou, com o resultado que ele entregou, eu falei assim, caramba, esse menino vai longe. Aí, de novo, né, vem a minha experiência, lá de trás, nada é por acaso. Falei, nossa, esse menino vai ser um grande incorporador um dia, e quem sabe um dia eu saia do time de investidores da Capital Concreto, porque na época nem era Capital Concreto, e posso me aventurar, mudar de 28 anos já do mundo de TI, eu quero ganhar outras experiências. Quem sabe um dia eu não possa trabalhar com ele. E aí eu fui acompanhando, né? Como investidor, eu sempre coloquei o meu dinheiro com toda a segurança e certeza do sucesso do resultado. E vim acompanhando. E aí teve um dia, vamos falar meses atrás aí, o Marcelo, pô, Marcão, vem aqui me visitar, montei um escritório e tal. Eu já tinha tirado um sabático pela primeira vez. Eu não sei se vocês sabem, eu fiquei um ano na SAP, eu voltei a ser funcionário de lá porque eu vendi a operação da Finity. Isso é uma história que a gente pode contar num próximo episódio, né? Uma próxima oportunidade. Mas eu fiquei lá um ano na SAP como executivo de vendas, saí, fiz os meus resultados lá, saí e falei assim, eu preciso descansar. Eu nunca tinha tirado férias, né? Dono não tira férias, né? Não, nunca. Eu tirava assim, vamos falar, tirava às vezes quando dava, emendava o Natal e o Ano Novo. Mas férias mesmo para viajar, curtir a vida, eu fiz no ano passado. Eu fiquei de fevereiro até final de dezembro. Eu ainda não tirei. Hã? Eu ainda não tirei. Um dia você vai precisar tirar. Eu precisava descansar
o corpo físico, a minha cabeça. Eu precisava viajar, porque eu nunca tinha feito isso, Ele nunca tinha pegou andado. ele pegou todas as férias dele, as 6 lá que ele tinha. Fiz Juntou, isso. multiplicou por Juntou 8. tudo. Fiz. Cara, eu fiquei de fevereiro até finalzinho de dezembro Sensacional. sem fazer absolutamente nada. Só eu gosto de operar no mercado financeiro, então eu vou lá, mexo nos meus investimentos, enfim. E aí o Marcelo me convidou para vir, pô, ele assim, fala, pô, vem aqui visitar, vem aqui, mas cara, assim, eu falei, não, pode deixar que eu vou. Aí eu sempre arrumava alguma coisa para fazer, acabava esquecendo, Marcelo, pô, vem aqui. Aí eu vim. A gente começou a conversar, aí ele falou do projeto e tal, falei, fiquei encantado, né? Falei, nossa, que legal. Aí vim de novo, na realidade eu vim num dia que não foi um dia muito legal, né? Que teve a perda de um sócio, né? Que Deus levou, infelizmente. E aí eu continuo, aí eu vim aqui de novo e o Marcelo me convidou. E eu já estava assim, já me preparando para voltar para o mercado onde é a minha praia, né? O mercado de TI. Aí o Marcelo me convidou para empreender e com várias ideias novas. E aí assim, tudo que eu enxerguei lá atrás, eu vi se materializar agora. O Marcelo montou uma inteligência que não existe no mercado. Então assim, agora eu posso dizer, né? Porque eu entrei, eu falei, pô, o Marcelo eu vou até onde Deus me permitir, se eu tiver saúde. E eu simplesmente enxerguei que no mercado você não tem uma incorporadora orientada ao investidor. Pelo menos eu pesquisei e não achei. Então, assim, a Capital Concreto tem uma propriedade intelectual, uma inteligência que foi o Marcelo que desenvolveu. É isso mesmo. Com ele. Então, eu conheci o Edu tem 2 semanas. É isso Vocês aí. desenvolveram juntos, então assim, já ficamos amigos pra caramba, Pô, né? energia, Energia né? é tudo, cara, é impressionante. O universo junta, né? Boas energias, boas pessoas. Então, assim, eu sei aonde que eu tô pisando, porque eu conheço o Marcelo. O Marcelo é um grande ser humano, é um cara que, quando a gente sentou aqui para conversar e para a gente traçar os planos de tudo que a gente sonha aqui para Capital Concreto, o mais importante, que realmente me deu uma motivação incrível, é o Marcelo que me fala assim, vamos construir uma empresa e vamos ajudar a formar profissionais, vamos ajudar as pessoas, Marcão. Vamos dar a nossa experiência. Dinheiro a gente ganha, dinheiro é só uma consequência, mas vamos montar um negócio que a gente possa ter orgulho lá na frente, que a gente possa ajudar pessoas a buscar o seu desenvolvimento profissional. Isso aí eu junto dentro do mundo que eu tenho fé, que eu acredito, né? Eu sou espírita kardecista desde os meus 14 anos, sou bastante estudioso nisso. E quando você entende qual é o seu papel aqui nesse planetinha, o que você tem que fazer aqui, por que você está aqui e por que a vida é tão rápida, tem que fazer valer a pena. E eu vi isso nos olhos do Marcelo. Eu falei, é aqui que eu vou botar toda a minha energia para que a gente transforme. Lembra que eu falei lá atrás? Paixão por transformação. É isso que a gente vai fazer aqui. Maravilhoso. Eu estou muito entusiasmado de trazer a minha bagagem, a minha experiência e vou aprender muito, porque no mundo de incorporação eu já aprendi bastante nessas 2 semanas, mas ainda tem um chão enorme. E Marcelo e Edu, obrigado pela oportunidade. Com certeza você vai continuar ensinando, Tulião. Que isso, vamos aprender junto. Junto, vamos fazer um buraco no universo. É isso aí. Muito bom. Sem palavras, bicho, sei lá. Marcelo é um Capital, eu também sou. Capital tá em festa e só alegria, só gente. E assim, cada dia é uma história nova, você percebe? Cada dia é uma pessoa nova que chega, é uma outra oportunidade, é mais um negócio, uma porta se abrindo, uma conexão. Você viu todo dia, dos dias que você veio, Túlio, teve um dia monótono, que assim, não aconteceu nada hoje. Não. E assim, né, a gente conseguiu conhecer pessoas evoluídas aí nesses últimos dias, né?
O rapaz que veio aqui ontem, que é o seu amigo, me impressionou bastante. Foi ontem, né? Foi ontem. O pai desse menino, como é que é o nome dele? Marquinhos. Marcos Morelli. Cara, Marquinhos. impressionante. A humildade do cara, o conhecimento que ele tem, a paixão que ele tem, a simplicidade, né? A simplicidade de um cara que já é um sucesso profissional. Ele é um cara que já tem conquistas materiais impressionantes e assim... Você para pra... É normal falar assim, é muita você tá simplicidade. coçando, você quer se meter, né? Fica quieto aí, tá tudo certo. Mas é um pra outro caramba, cara que mas tem quer fazer, paixão por transformação, voar, cara. É isso mesmo. É isso. Então, não assim, é grana, Túlio. Não pode ser. Não é. A grana é uma consequência. Toda essa história do Túlio que o Túlio contou aí, meu, você viu que não tem toques financeiros. Tem toques de superação, de desenvolvimento de pessoas, de puxar as pessoas, de fazer diferente. Igual que a gente virava, eu e Edu, a gente virava à noite, meu. Sábado, domingo, tava eu e Edu lá no escritório, só nós dois, desenhando. Ó, se fizer assim, faz as contas, vê quanto que dá de retorno. Não, então vamos mudar, mas aqui tem risco, vamos mitigar. Aqui não sei o quê, mas se... meu, a gente tava criando, sabe? A gente tava criando. Eu não... Me incomoda é fazer o que todo mundo faz, Túlio. Eu perco a graça, eu perco a motivação. A capital já aconteceu, meu, eu começo a ficar desmotivado. Eu tenho que caçar coisa. Tulhão, vamos fazer porque, assim, quando você vem, vamos fazer, porque a gente vai fazer isso, isso começa a me motivar de novo, porque aqui eu já tô assim, já. Porque o negócio já foi, já aconteceu. Já tá andando. Já não precisa mais do Marcelo. Eu quero criar de novo, quero começar do zero. Aquele papo que eu falei, porra, eu vou pegar minha família e vou pra um lugar aí com a capacidade R$1.000 da e gente vou fazer conseguir se barato. reinventar. É esse que é o tesão. A gente tem que se reinventar sempre. É tão simples quanto isso. Você vê, por exemplo, cara, cada dia foi uma aventura sensacional. Cara, hoje veio o Toninho aqui. Cara, o tamanho do Toninho, cara. O Toninho é um cara que tem uma experiência como empreendedor e como engenheiro civil gigantesca. O Toninho, jovem, era o engenheiro de uma Brascan, que construiu todo esse prédio aqui. Aí depois ele saiu, montou a própria empresa. Então, assim, é um cara que tem uma experiência... Ele conversou, ele veio aqui para almoçar com a gente, sentamos ali para mostrar para ele um empreendimento que a gente já está lançando. A minha recompensa é ele falar assim, gostei. Nossa, então é isso que eu ia falar, Marcelo. Só isso que eu queria escutar. É isso, assim, um cara assim, o Papa das Galáxias chegou aqui. Como que vai ser? Toda aquela humildade dele, sentou e olhou e ficou impressionado. E a gente chegou para ele, na maior humildade, eu e o Marcelo falou assim, Toninho, você ajuda a gente, você, pô, acha defeito aí, todos Toninho. os defeitos, cara, assim, para mitigar os nossos riscos. E, pô, vamos fazer negócio junto. Ele falou, não, vamos trabalhar junto na hora, né? Falei, cara, acha defeito para mim? Cara, me deu uma segurança, uma felicidade ali, cara, essa visita, e fora as outras, né? Mas, enfim, o Toninho a gente sabe que é um amigo nosso de muito... O Toninho é meu amigo há mais de 20 anos. Então, assim, pô, fiquei muito feliz, cara. Assim, a gente está juntando profissionais extremamente qualificados, mas, acima de tudo, a gente está juntando grandes seres humanos. Sim. Isso grandes não propósitos. tem preço. Não tem como dar errado. Isso não tem preço. Pessoas com os valores, os princípios morais adiantados, preservados. Então, não tem como dar errado. Vamos trabalhar bastante para a gente conseguir os nossos objetivos. Legal. Sensacional. Animal, né? Muito bom. Tamo bem? Chega a arrepiar. Tamo bem pra caramba. Obrigado Tulhão, pela oportunidade. Você não vai escapar da Manda pergunta ver. final. Todos os convidados que vieram todos os Capital Cash responderam essa pergunta para mim. Vamos lá, vou tentar. Então, se o Marco Túlio fosse escrever uma frase que o mundo inteiro fosse ler, qual seria, assim, sobre o mercado imobiliário? Sobre o mercado imobiliário? Qual seria essa frase? Caramba, que pergunta difícil. Vamos pensar. É uma frase. Pode pensar. Pronto, acabou o tempo. Não estava preparado. Porque senão vai vir da cabeça. Eu quero do coração. Então, coração não precisa pensar. Quem pensa é o cérebro. Eu quero que transborde. Pô, mas eu ainda tenho pouca experiência no mercado imobiliário, mas eu vou tentar te responder. Em algum momento você decidiu Acredite investir no nos mercado seus imobiliário. sonhos.
Mas isso aí depende do mercado imobiliário. Mas em algum momento da sua vida você falou assim, eu vou pôr Mas um não dinheiro é um nesse sonho mercado. uma pessoa ter a própria residência? Porque assim, eu entendo que somos uma empresa orientada aos investidores. Os investidores enxergam aqui a possibilidade de ter uma rentabilidade grande dos seus ativos financeiros. Mas esses investidores não necessariamente vão ter a entrega de um apartamento lá na frente. Mas tem uma pessoa que vai lá fazer um contrato lá na Caixa Econômica Federal para comprar aquele imóvel que a gente vai fazer com todo carinho. Então, assim, para essas pessoas que vão ter o resultado final, a gente vai fazer um prédio, um apartamento que vai ser o sonho para elas. Então, encaixa com o meu lema da Capital Concreto. Tem um lema para isso, que é entregar alta performance para os nossos investidores e parceiros em realizar o sonho dos nossos moradores. Legal. Muito bom. Porque assim, o cara que tem o dinheiro para comprar uma Ferrari, compra uma Ferrari. Sim. Mas o cara que tem dinheiro para comprar um Onix, ele merece o mesmo respeito do cara que compra a Ferrari. O Onix não pode vir com o pneu rasgado, riscado, amassado. Isso. Perfeito. Igual a Ferrari. Perfeito. Então assim, às vezes aquele Onix foi muito mais sofrido para comprar. Com certeza foi. Né? Porque o cara que comprou uma Ferrari é outra história. O cara tem 8 casas, 5 carros e aí comprou esse carro. Agora o cara comprou um ônibus e ele não tinha... às vezes ele não tinha nada. Ele está pagando por 60 meses. Então aquele cara merece mais respeito do que o outro. E nossos imóveis, como são compactos, né? A gente não atinge, principalmente o que vai morar. Podemos atingir o grande escalão de que vai investir. Mas o que vai morar são apartamentos compactos. A gente sabe dos nossos produtos que a gente faz. Né? Então não é o milionário que vai morar nos nossos empreendimentos. Sim, por isso mesmo que eu falei essa frase. Agora eu vou te justificar por que eu pensei no apartamento final para a família, muitas vezes mais simples, que conseguiu comprar ou realizar o sonho da casa própria. Sabe por que eu falei deles? Porque os nossos investidores já estão nadando de braçada. Eles já colhem resultado há muito tempo. Eles vão continuar investindo com a gente. Eu sei porque quando tem um lançamento, que é aquele primeiro lançamento que normalmente eu sou convidado para entrar, você tem, sei lá, poucas unidades e uma fila de gente para entrar. Não é verdade? É isso mesmo. Então, assim, por quê? Essas pessoas já são reincidentes, elas já estão remunerando bem o próprio dinheiro com a gente. Então eles já sabem que botou o dinheiro aqui é sucesso. Mas o cara lá no final, dos prédios que a gente está montando, que ainda a gente não entregou, que eles sejam felizes, porque essas pessoas vão ter dificuldade para comprar esses imóveis. Muitas delas vão recorrer a um financiamento de uma Caixa Econômica Federal, por exemplo. E assim, a gente sabe que aqui no Brasil existe o sonho da casa própria. Mas mesmo assim é melhor que pagar o aluguel. Mano. É muito melhor que pagar o aluguel. Uma hora a prestação acaba. Não tenho Nem dúvida. que seja para ficar para os filhos. Não tenho dúvida. Porque cabe dentro do orçamento. É isso. É simples assim. Com as taxas de juros mais baixas, se Deus quiser que vai cair, melhor ainda. Então, assim, isso mesmo. Nossa responsabilidade é grande. Né? No fim do a nossa dia, responsabilidade de montar um produto de muita qualidade é Exatamente. grande. E é o que a gente tem que fazer. E é o que deixa a gente feliz. Né? Deixa muito feliz. A gente já faz isso há alguns anos, né, Marcelo? Pô, a entrega de um empreendimento é maravilhoso. A gente, quantas famílias a gente já pôs? Meu Deus do céu. Depois arrumou tanto para quantas famílias? Já deu, passou das 2.000 já. Muito bacana. 2.000 moradias. Assim, é um momento muito legal. Assim, não tem palavras para explicar a felicidade de uma família conquistando o sonho da casa dela. Eu falo isso também, Edu, porque eu já assisti com os meus primeiros investimentos aqui, eu já vi o meu dinheiro ser bem remunerado, virar uma propriedade, e eu já vi essa propriedade receber famílias. Virar um lar. Com dificuldade. É isso aí. Falar, às vezes demora o financiamento a sair lá na Caixa Econômica, e é legal você ver as famílias felizes entrando no imóvel. É sensacional. É sensacional. É maravilhoso. É um mercado muito próspero. Eu estou muito entusiasmado. Não só com o aprendizado, mas com o resultado final que a gente pode gerar. Tem muito potencial. E parabéns para vocês. Bom. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou, dê uma curtida e compartilha.
Teremos que fazer mais uma, né, Edu? Ah, merece, né? tem- Muito conteúdo. Tivemos que segurar porque É, tem tem muita muita história, coisa tem muita. pra E não é historinha, é história. É história. Historinha que não Inspirador. entrega resultado. História tem resultado. Muito bom. E o Tulhão é uma grande aquisição da capital. A capital tá em festa aqui por te receber, Tulhão. Podemos, numa próxima, aí, falar um pouco de vida pessoal, né? Um Isso pouco aí. de cuidados com a saúde física, mental e espiritual. Com certeza. Muito bom. Legal. Esse é um dos compromissos do Túlio aqui com a capital. É isso aí. Parabéns, Legal. Túlio. Parabéns para todos Seja nós. bem-vindo. Seja bem-vindo, Tulhão. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, muito obrigado. E quinta-feira que vem a gente se vê de novo. Valeu.